Vamos começar a segunda parte dos conceitos básicos, falando hoje de circuitos trifásicos. Vou mudar um pouco a estratégia para tentar falar ou dar uma aula em menos de 15 minutos. A ideia é uns 10 minutos de aula. Portanto, vou tentar ser breve. Basicamente, nessa aula, nós vamos tentar falar sobre circuitos trifásicos. Todas as máquinas, todos os processos de conversão de energia são através de máquinas trifásicas. Portanto, é fundamental entender o conceito. O que a gente tem, em geral, são 3 circuitos monofásicos. O circuito monofásico foi o que a gente viu nas aulas anteriores. Portanto, é calcular uma corrente numa determinada carga. Agora, nós vamos calcular a mesma coisa usando 3 fases. Em geral, a gente usa o nome das fases A, B e C. E, quando o sistema é equilibrado, o que a gente faz é transformar o nosso circuito trifásico e analisar simplesmente a fase A do nosso circuito. A fase A do nosso circuito dará a resposta para o nosso sistema e a fase B e C estarão defasadas de 120 graus. Nesse curso, nós só vamos tratar de circuitos trifásicos equilibrados. Portanto, essa simplificação de considerar apenas a fase A é absolutamente razoável no nosso contexto. Só para deixar claro, peguei uma imagem de uma figura lá na frente do nosso curso, mostrando esquematicamente um gerador síncrono, falando que aqui, se eu colocar um ímã permanente, botar esse cara para rodar, eu terei na fase A uma tensão senoidal, pulsante. Na fase B, quando esse fluxo, quando esse eixo passar por essa bobina, vai ter uma tensão defasada de 120 graus. A mesma coisa na fase C. Portanto, esse esquema é para mostrar que é muito simples você gerar tensões trifásicas equilibradas. Portanto, se o meu circuito é um circuito trifásico, a representação no tempo das tensões seria alguma coisa com essa cara, tomando a tensão na fase A como minha referência fasorial, e se eu representar essas 3 tensões no tempo como tensões fasoriais, eu teria que a tensão na fase A é uma tensão cujo módulo é o seu valor RMS, com uma fase de 0 graus. Então, eu quero calcular a corrente que circula em cada fase de um circuito trifásico equilibrado, onde a impedância de cada carga é dada de uma forma geral por uma impedância do tipo Z, φ. Super simples de calcular. Como eu disse, um circuito trifásico são 3 circuitos monofásicos. Então, o que a gente tem que fazer é se concentrar em calcular a corrente na fase A, como fizemos nas aulas anteriores, e impor, na fase B e C será a mesma coisa, defasada de 120 graus. E o bacana disso é que, calcular a corrente na fase A é trivial, é E sobre Z, portanto eu sei calcular. Na fase B e na fase C, as correntes estão defasadas de 120 graus. Vamos em frente. E o que é fundamental, o que é fantástico num sistema trifásico é que, quando eu faço o diagrama fasorial das correntes IA, IB e C, defasadas de 120 graus entre elas e defasadas de φ graus em relação à minha referência EA, portanto, eu tenho que essa soma desses 3 fasores somam 0. Então, a característica principal de um circuito trifásico é que eu não preciso do retorno, eu não preciso de uma linha que volte, Portanto, é muito mais econômico, é muito mais eficiente, e é por esse motivo que todos os sistemas são trifásicos. Quando o meu sistema não é trifásico equilibrado, então essa aqui, está vendo? O circuito A, o circuito B, o circuito C podem ter impedâncias diferentes. Se ela tiver impedâncias diferentes, eu vou ter uma corrente somatório de IA mais IB mais C diferente de 0, e essa corrente a gente chama de corrente de neutro, certo? Então, em vez de ter 3 retornos, a gente tem um só. Em geral, esse retorno é feito por um caminho através da Terra. 3 coisas são importantes que a gente veja aqui. Primeiro que essa tensão EA, que a gente definiu agora há pouco, ela é diferente dessa tensão aqui. EA a gente chama de tensão fase neutro, ou tensão de fase. Essa tensão aqui a gente chama de tensão de linha.
Essa corrente, como eu disse, é uma tensão de neutro, e esse circuito está ligado, a gente chama dessa ligação uma ligação em estrela. Os circuitos podem estar ligados em delta também, porque, já que as correntes somam zero. Mas todo mundo que pensa em sistema de potência, quando tem um circuito em delta, transforma o circuito em delta num circuito em estrela e acaba resolvendo uma das fases, né? No nosso caso, sempre a fase A. Vamos em frente. Então, como é que eu calculo a tensão de linha? Como é que eu calculo a tensão de linha naquele exemplo anterior? É absolutamente trivial. A gente viu que a tensão de linha, eu posso até voltar para mostrar, essa tensão de linha é igual a EA menos EB. Se a tensão de linha é igual a EA menos EB, eu tenho que fazer simplesmente uma conta de álgebra complexa. EA está definido por esse fasor, EB definido pelo fasor defasado de 120 graus, transforma para retangular e volta para polar, e a gente observa que o valor do módulo da tensão de linha é raiz de 3 vezes maior que o módulo da tensão de fase, e que há uma defasagem de 30 graus entre a tensão de linha e a tensão de fase. E esse fato é super importante porque o tempo todo ele indica que, se você não soubesse que você está falando de tensão de linha ou tensão de fase, você errou o problema, né? Porque uma é raiz de 3 vezes maior do que a outra, ou 70% maior do que a outra. O tempo todo a gente tem que estar ciente do que a gente está falando, e, em termos de nomenclatura, sempre em circuitos trifásicos, a gente lida com tensão de linha. Portanto, se eu digo que o sistema aqui da SEB é um sistema de 13,8 kV, eu estou dizendo que o valor da tensão de linha entre a fase A e B, por exemplo, é igual a 3,8 kV. Evidentemente, o valor RMS. Outra característica super importante do circuito trifásico é o valor da potência trifásica. A gente fez o cálculo da potência monofásica no início, né, no início dessa segunda parte do curso. Calcular a potência trifásica no tempo é simplesmente somar o que acontece na fase A com o que acontece na fase B com o que acontece na fase C. E parece uma coisa super interessante aqui, quando você soma as três cossenoides multiplicadas e defasadas, esta parte aqui, quando eu faço cosseno A, cosseno B, sendo igual a 1 meio de cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B, a gente vê aparecer um conjunto trifásico de tensões desequilibradas que somam zero e uma parte constante. O fato é que, quando a gente faz essa operação algébrica, o valor da minha potência trifásica instantânea é constante. É constante, que é super interessante, certo? Porque a potência mecânica que entra no eixo da minha máquina também é constante, portanto, as duas são constantes, e é esse o valor, né? 3 vezes é I cosseno φ, ou raiz de 3 vezes a potência de linha I cosseno φ. Avançando, então, nas nossas definições, eu posso definir também a potência trifásica complexa. Raiz de 3 V de linha I, ou 3 vezes EI cosseno φ. Posso botar ela na sua forma retangular, aonde essa potência complexa trifásica é igual à potência ativa trifásica e a parte pulsante que a gente representa pela sua potência reativa. Lembro que esse ângulo φ é dado pela defasagem entre a tensão de fase e a corrente de fase. Portanto, quando a gente muda para a tensão de linha, tem que lembrar que é a tensão de fase que a gente está tratando quando a gente coloca esse φ. Mais ou menos daquilo que a gente tinha falado, que os nossos sistemas sempre são transformados para um sistema monofásico e a gente resolve ele como se fosse monofásico. Portanto, a definição se mantém a mesma, a potência aparente, a potência ativa dada em watt, potência reativa dada em VAR e o fator de potência dado pelo cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Seguindo mais rápido, vamos tentar calcular qual é a corrente absorvida por uma carga trifásica de 10 MVA. É super simples fazer isso, olha só. Está dado, então, a potência aparente, está dada a tensão, está dado o fator de potência e dito que esse fator de potência é indutivo. Portanto, eu sei que a corrente estará atrasada
do ângulo cujo cosseno é 0,8 em relação à tensão. Outra coisa fundamental desses dados aqui é ter a clareza que esse valor aqui é sempre a potência aparente trifásica e essa tensão aqui é sempre a tensão de linha ou a tensão fase-fase, como a gente chamou. Se eu quero calcular então qual é a corrente, eu sei que S é igual a raiz de 3V de linha vezes I, portanto o módulo da minha corrente é dado pela relação entre a potência trifásica e raiz de 3 vezes a tensão de linha, 418 amperes. O valor da minha tensão de fase é a tensão dividida por raiz de 3. Eu sei então que a fase dessa minha corrente será o arco cujo cosseno é 0,8, portanto menos 36. Então, a gente consegue calcular rapidamente a corrente, facilmente a corrente, sempre lembrando que I será um número complexo, portanto, definido em módulo e ângulo. Qual seria o tamanho do banco de capacitores para que o meu fator de potência saísse de 0,8 e fosse para 0,9 indutivo? Também é um problema super fácil de resolver, porque eu sei quanto que vale P e Q nesse problema resolvido, S é 10, fator de potência é 0,8, portanto, eu tenho a potência ativa e a potência reativa definida. Se eu quero calcular o novo S, eu teria que pegar a potência ativa, que continua a mesma, divido pelo novo fator de potência, calculo a nova potência aparente e calculo quanto que é a nova potência reativa. A potência reativa do banco de capacitor tem que ser a diferença entre os dois, portanto, 2 megavar. Outro problema que a gente pode tentar calcular seria qual é a potência necessária para alimentar uma sala de aula. E agora eu vou passar super rapidamente, falo assim, olha, está definida uma determinada carga, vou deixar para se resolver em casa para ficar nos meus 15 minutos. Todos definidos aqui, as potências, eu consigo calcular a minha potência aparente total, dada a potência aparente total, eu divido pela tensão da sala, que é 220 volts, a tensão fase neutro, e, portanto, eu consigo calcular, deixa eu voltar, o valor da corrente. Dificultando um pouquinho o problema, eu vou tentar considerar qual é a carga em 50 salas, e agora com uma nova tensão de 13,8 kV, pego então a potência ativa, a potência reativa, calculo a potência aparente, e eu consigo calcular o valor da corrente em 13,8 kV. Era isso. Muito obrigado. Até a próxima.